Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. Louvor a Deus, para sempre, amém. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim, perseverantes. Amado irmão, amada irmã, sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor neste dia 5 de março de 2026. Hoje vamos meditar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 16, versículo do 19 ao 31. Hoje a igreja faz memória de alguns santos, que são eles: São João José da Cruz, São Teófilo, São Conon, São Lúcio, São Focas, Santo Adrião, São Gerásimo, São Quierano ou Cirano, São Virgílio, e também do beato Cristóvão Macassoli. E por último, do beato Jeremias de Valadácia. Então, que todos esses santos intercessores hoje nos ajudem a viver o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e nos ajude nesse processo de conversão diária que é necessário para alcançarmos a salvação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Lucas 16, do 19 ao 31, nos apresenta uma das parábolas mais fortes de Nosso Senhor. Não é apenas uma história sobre riqueza e pobreza, é uma revelação sobre a eternidade, o juízo e a responsabilidade moral da nossa vida presente. Precisamos ser pessoas virtuosas, pessoas que vivam e buscam a virtude.
todo momento da sua vida. Hoje, graças ao bom Deus, existem várias iniciativas a nível pessoal e a nível de grupos, de empresas, que estão buscando viver estas virtudes na sua família e nos seus negócios. Um exemplo é o C12. Graças ao bom Deus, a empresa que eu trabalho, ela é membro do C12. E quanto esse C12 tem contribuído para que as pessoas não só se tornem melhor profissionais, mas enquanto seres humanos, enquanto pessoas, estão mais atentos, estão mais dispostos tanto a crescer espiritualmente como profissionalmente. E isso é muito rico, isso é muito bom, porque traz para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa, o que é mais fundamental, que nós sempre sonhamos com isso. Deus, família, negócios. Deus é sempre o primeiro. E há uma criação de estratégias para que isso aconteça em todos os níveis da nossa vida. Aqui no Evangelho, Jesus fala de um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e de um pobre chamado Lázaro, que jazia à sua porta, coberto de chagas. Quando morreram, o pobre é levado ao seio de Abraão, e o rico vai ou foi para um lugar de tormento. Olha aqui que coisa. Na igreja, nós temos São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele construiu uma instituição, vamos dizer assim, que ajuda as pessoas a verem Deus em todo o trabalho que faz. Nos pequenos trabalhos, nos trabalhos mais demorados ou nos grandes trabalhos. Em tudo há a presença e um toque de Deus. Você pode rezar enquanto trabalha. Você pode amar enquanto trabalha. Você pode servir, agir de caridade enquanto trabalha. Então, assim como o C12 que eu citei antes, né? São José Maria Escrivá, ele traz também esse trabalho, este método, que nos ajuda a crescermos nas virtudes. Porque, meu povo, isso é claro, é real. Existe um inferno, existe um juízo, existe um julgamento. Existe o céu, existe o inferno, existe o purgatório. São realidades que a igreja sempre defendeu. E nós temos condições, porque assim Deus quis. Deus confiou na igreja e entregou à igreja tudo o que nós precisamos para alcançar o céu. Tudo. As indulgências, os sacramentos e tudo mais. Aproveitemos, povo de Deus. O texto aqui do Evangelho nos diz que o rico não diz que o rico era ladrão, que era injusto em seus negócios, né? Pecado que a gente considera gravíssimo, horrendo. Fala da indiferença. O pecado do rico era a indiferença. Lázaro estava à sua porta, ele não precisava ir longe para encontrar quem precisasse de misericórdia. Bastava um olhar mais atento. Bastava um pouco mais de disposição e um olhar virtuoso. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1035, morrer em pecado mortal sem arrependimento conduz ao inferno. O quanto isso é grave. O quanto nós precisamos fugir disso. Também no Catecismo da Igreja, no número 1022, diz assim: cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna desde a sua morte, juízo particular. Então, seremos cobrados, meu povo, seremos cobrados. Então, que a nossa conversão seja hoje, que nós aproveitemos a vida sacramental. Nós vivemos o tempo do sacramento. Esse tempo não vai chegar um dia que ele não vai existir mais. Vivemos este tempo, aproveitemos. O pecado do rico foi fechar
os olhos e o coração. Gente, no mundo de hoje, no nosso Brasil, por exemplo, não é apenas o pecado da indiferença, é o pecado da corrupção, da ganância. Oremos. Oremos por nossa Corte Suprema. Oremos pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, pelos vereadores e prefeitos. Oremos. Porque muitos são nas decisões arbitrárias muitas vezes. Quanto dinheiro público deveria ser aplicado para ser efetivado aquilo que é pedido na Constituição, jogado fora simplesmente, jogado no lixo, com super salários, aprovando iniciativas de instituições que levam as pessoas mais a pecado que a serem virtuosas, imposto sendo cobrado além dos limites que uma empresa normalmente pode se sustentar e mancar seus colaboradores. Povo amado de Deus, não está normal. Oremos por estas situações todas e tendo sempre a luz acesa e a certeza que Cristo não vai nos desamparar se nós agirmos com coerência, com prudência e com verdade em nossos negócios. Mesmo que a coisa pareça ser impossível, Deus não vai nos abandonar. Ele nos vai dar a resposta. Mesmo que seja uma resposta que a gente não queira, mas Deus vai nos dar a resposta necessária que nós precisamos. Lázaro não sofreu. Aliás, Lázaro que sofreu com paciência é consolado. O rico que viveu apenas para si encontra-se em tormento. Aqui aparece a doutrina do juízo particular. Não há reencarnação. Não há segunda chance após a morte. O tempo de decidir é o hoje, é agora. Encontramos também no Catecismo da Igreja Católica, no número 1021, a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto à aceitação ou rejeição da graça de Deus. A eternidade ela é consequência de nossas escolhas, feitas neste tempo que nós vivemos, no presente. O rico pede que Lázaro vá avisar seus irmãos. Abraão responde, ele já tem Moisés e os profetas. Abrimos os nossos olhos, povo de Deus. Tantas igrejas vazias. Às vezes tem uma programação belíssima, celebração, Santa Missa, catequese e vários outros grupos que vão nos ajudar a levar ao céu. Os grupos de orações, grupos de intercessão. Tantas pessoas indiferentes que não participam e ainda falam mal, ainda se distanciam, ainda querem distanciar outras pessoas. Aproveitemos este tempo de graça. Hoje podemos dizer, eles têm a Sagrada Escritura, eles têm a igreja, eles têm os sacramentos. Se alguém não escuta a palavra agora, não será um milagre que os converterá. Povo amado de Deus, quantos milagres hoje são mostrados na internet? Quantas situações da ação de Deus na vida das pessoas são lançadas todos os dias nas redes sociais, nas igrejas. As pessoas, elas não querem um sinal, elas não querem um milagre. Elas querem outras coisas. Se decidiram por outras coisas e não por Cristo. Isto aponta que a ressurreição de Cristo também não foi reconhecida. Que sinal maior poderíamos ter? Na nossa vida de... Onde está o Mestre, o soberano Filho?